Nós também podemos criar um sólido através de criação de desenho base e, a partir deste desenho, fazer com que ele percorra uma certa trajetória, e o resultado final será um sólido. Nesta aula, vamos aprender a criar um sólido através de um caminho, ou como também conhecido, ferramenta Swap. Mas antes de iniciar com a nossa ferramenta, vamos entender o que é o Swap. Eu fiz um clipe aqui e utilizei a ferramenta do Swap. Para fazer esse clipe, eu precisei de um desenho base, e esse desenho base, na verdade, é a seção transversal do meu desenho, neste caso, uma circunferência. E observe que eu a fiz no plano direito, correto? Foi essa aqui. Aí, eu fiz um caminho, e observe que eu fiz esse caminho no plano superior, isto é, os dois planos são perpendiculares entre si, senão a minha ferramenta não funciona. Eu poderia ter feito também, por exemplo, no plano superior e no plano frontal, isso não alteraria, mas os planos têm que ser perpendiculares entre si. E aqui no plano superior, eu fiz o caminho da minha ferramenta. Olha só, ele está aqui, todo tracejado. Então, o que aconteceu? Aquela minha circunferência é como se ela tivesse realmente varrido aqui, ó, que ela estivesse passando por todos estes pontos e gerou esse meu objeto, correto? Bom, mas antes de continuarmos com o nosso clipe, vamos fazer um exemplo aqui bem simples e rápido para a gente entender melhor como é que funciona esse comando do Swap. Aqui no meu plano superior, eu desenhei a minha seção transversal, que no caso vai ser uma circunferência, e no meu plano direito, eu fiz o caminho, isto é, eu fiz uma reta. Então, a minha circunferência vai sair daqui do meu plano superior e percorrer toda essa reta. Observe que os dois esquetes estão em planos distintos. Isto porque, se eu fizer tudo em um plano só, os dois esquetes, a minha ferramenta, ressalto base varrido, ela vai ficar indisponível. Ela vai ficar como essas aqui, todas cinzas, ok? Eu vou selecionar a minha ferramenta, ressalto base varrido, e aqui no meu gerenciador de ferramentas, a primeira coisa que ele me pede é o perfil. O meu perfil é a minha circunferência. A segunda coisa que ele me pede é o caminho. O meu caminho é a reta. Eu vou dar um OK, e olha só, criei um cilindro, correto? Mas vocês devem estar me perguntando, né? Poxa, mas isso aqui eu sei fazer com extrusão. Qual o diferencial dessa minha ferramenta? Bom, vamos exemplificar da seguinte forma. Eu vou clicar aqui no sinal de mais na minha ferramenta e vou acessar o meu segundo esboço, que é o esboço do meu caminho. Editar esboço, e eu vou fazer um arco aqui no final da minha reta. Vou clicar sobre o ponto final e vou fazer um arco. Aqui. Vou sair do meu sketch e observo o que vai acontecer. Ele automaticamente consegue também já percorrer este meu arco. Claro, você deve estar se perguntando, né? Mas isso aqui eu consigo fazer com a extrusão, isso aqui com a revolução. Eu estou fazendo os dois ao mesmo tempo, numa ferramenta só, e eu posso simplesmente clicar aqui e editar dinamicamente, e simplesmente com a revolução eu não faria isso tão facilmente, correto? Mas existe uma forma ainda mais particular em que eu vou conseguir fazer por swap e não vou conseguir fazê-lo por extrusão e revolução. Vamos ver? Eu vou minimizar então este meu desenho e vou abrir um outro exemplo e vamos ver o que ele pode fazer também de diferencial. Aqui no meu plano superior eu fiz uma seção retangular e no meu plano frontal eu fiz uma S-Spline. E eu vou selecionar a minha ferramenta, ressalto base varrido, a minha seção retangular e o meu caminho. Vou dar um OK.
Como a minha spline está indo em forma de reta, eu fiz somente um paralelepípedo, correto? Mas então eu vou clicar aqui, vou clicar na minha spline, não peguei, e eu vou editá-la. Eu vou clicar sobre ela e vou fazer um perfil mais ou menos assim. Retorno, e olha só o que eu criei. Criei um perfil, o meu perfil continua retangular, certo? A seção é retangular, mas agora eu fiz uma curva. E com certeza com a extrusão ou com a revolução eu não conseguiria. Isto é, eu vou abaixar aqui novamente. Eu consigo fazer diferentes coisas com extrusão e revolução, e eu diria que essas duas ferramentas são uma simplificação da minha ferramenta de swap, pois com swap eu consigo fazer as duas e consigo fazer muito mais, né? Eu voltei então aqui o meu sketch e vamos observar mais uma vez que a minha circunferência ela está aqui no plano direito, correto? E o meu caminho está no plano superior. Isto é sempre necessário, os dois planos têm que ser perpendicular, senão você não vai conseguir executar a sua ferramenta, correto? E observe como o meu caminho está partindo do centro da circunferência, né? E vamos ver já já qual vai ser a diferença se eu colocar este caminho em qualquer outro lugar. Vou selecionar a minha ferramenta aqui na minha barra de ferramentas, ressalto, base, varrido. A primeira coisa que ele me pergunta é o perfil, ou seja, qual a seção? Seção circular. A segunda pergunta dele é o meu caminho. Eu posso selecionar em qualquer parte do meu sketch. E ele pronto, ele já fez o meu desenho. Vou dar um OK e o meu clipe está pronto. Bom, eu fiz mais dois sketches em que o meu caminho não vai sair direto do centro da circunferência. Eu fiz dois casos diferentes. Eu vou minimizar aqui e vamos ver, por exemplo, este caso. É o mesmo sketch, só que o meu caminho está saindo de um ponto tangente da minha circunferência. Vamos ver como ele fica? Seleciono a minha ferramenta, o caminho, o perfil, depois o caminho. Dou um OK. E olha só, meu clipe está criado. Eu vou fazer assim, e a mesma coisa que a minha outra peça. Isso. Você consegue ver alguma diferença entre as duas? Eu vou fazer mais este exemplo e nós vamos entender. Observe que agora eu fiz um caminho e ele está bem distante da minha circunferência, correto? Então, eu vou selecionar aqui minha ferramenta novamente, seleciono a minha seção e vou selecionar o caminho. Observe de onde vai iniciar a minha peça. Olha só, ela se iniciou da minha seção. Vou dar um OK. E olha onde ficou o meu sketch. Então, na verdade, o meu sketch funciona apenas como uma orientação. Independente da localização que ele esteja, o meu sólido sempre vai se iniciar da seção. Isto é, se ele era perpendicular ou tangente, os dois resultaram no mesmo objeto. Porque, na verdade, ele se iniciou dos dois, do centro da circunferência, vamos dizer assim. Antigamente, o Solid não deixava eu fazer isso aqui. O meu caminho sempre tinha que estar em alguma área dentro deste meu círculo. E agora não, eu posso simplesmente fazer um sketch indicando como vai ser o caminho, ou seja, indicando a sua orientação, e ele consegue fazer a minha peça. Bom, pessoal, nesta aula vimos a ferramenta Swap através de um caminho. Eu vou deixar como sugestão que vocês observem os objetos à sua volta e que consigam imaginar algum deles sendo feito através de um swap. E assim vamos praticar bastante.